Sofia Mendes, 37 anos, ex-executiva corporativa, agora fotógrafa e facilitadora de workshops sobre autenticidade. Cabelos naturalmente grisalhos que deixou de tingir, olhos expressivos, uma cicatriz visível no pescoço que não esconde mais, roupas confortáveis em cores vibrantes após anos de ternos pretos. Abandonou uma carreira de sucesso após um colapso nervoso. Cultiva uma honestidade radical depois de anos vivendo uma vida que não era sua. Sofre de ansiedade social que transformou em hipersensibilidade criativa. Carrega um caderno onde documenta momentos de verdade que testemunha diariamente. História: Jardim de Cacos. Sofia Mendes tinha tudo o que o mundo considerava sucesso. Diretora executiva aos 32 anos, seu escritório no 30º andar oferecia uma vista panorâmica da cidade que ela mal tinha tempo de apreciar. Com uma agenda cronometrada ao minuto, alimentava-se de café e ansiolíticos para manter a fachada impecável que todos admiravam. Seu Instagram era uma galeria curada de conquistas, premiações corporativas, viagens a destinos exclusivos, refeições em restaurantes estrelados que ela mal saboreava enquanto respondia e-mails. Minha vida era um comercial perfeito de um produto que eu mesma não consumia, ela diria mais tarde. Por trás dos sorrisos calculados nas reuniões de diretoria, Sofia sufocava. O perfeccionismo que a impulsionou ao topo tornou-se sua prisão. Entre as paredes imaculadamente brancas de seu apartamento minimalista, passava noites insones, atormentada pelo medo de que alguém descobrisse que ela não merecia nada daquilo, que era uma impostora prestes a ser desmascarada. Eu tinha construído uma identidade tão perfeita que nem mesmo eu conseguia habitá-la, escreveria em seu diário. Foi numa quarta-feira comum que o colapso aconteceu. No meio de uma apresentação crucial para investidores, Sofia simplesmente parou. As palavras evaporaram. Seu corpo, fiel executor de comandos por anos, finalmente se rebelou. O pânico que sempre mantivera encapsulado transbordou, inundando cada célula. Desabou diante de 50 pessoas. Não um desmaio elegante, mas um colapso visceral. Tremores, respiração errática, lágrimas que não conseguia controlar. A máscara não apenas rachou, despedaçou-se completamente. Foi o momento mais humilhante e mais libertador da minha vida, confidenciaria depois. A queda pública que me salvou. O acidente de carro que sofreu a caminho do hospital deixou uma cicatriz física para acompanhar a ruptura psicológica, um lembrete permanente em seu pescoço do dia em que sua vida fabricada desmoronou. Durante 3 meses de licença médica que se transformariam em uma saída definitiva da corporação, Sofia enfrentou o vazio aterrorizante de uma identidade desmoronada. Em seu apartamento, agora parecendo um mausoléu de uma vida que não era realmente sua, começou a questionar cada escolha, cada valor, cada aspecto de si mesma que havia moldado para agradar aos outros. O diagnóstico veio: transtorno de ansiedade generalizada, esgotamento profundo, dissociação. Mas foi o terapeuta não convencional que encontrou, Dr. Mateus, quem ofereceu a perspectiva que mudaria tudo. Talvez seu colapso não seja uma falha do sistema, mas o sistema finalmente funcionando corretamente, rejeitando uma vida que não é autenticamente sua. A primeira vez que Sofia segurou uma câmera fotográfica após o colapso não foi uma decisão consciente. Foi um impulso enquanto caminhava pelo parque durante uma das sessões de exposição ao mundo exterior recomendadas por seu terapeuta. A câmera era velha, encontrada no fundo de um armário, um presente de aniversário nunca usado. Começou fotografando o que chamou de belezas negligenciadas, rachaduras no concreto onde flores silvestres brotavam, árvores retorcidas mas majestosas, rostos de idosos com rugas que contavam histórias. Descobriu que sua ansiedade, longe de ser apenas um transtorno, proporcionava-lhe uma sensibilidade aguçada para captar detalhes que os outros não viam.
Fotografo imperfeito não como denúncia, mas como celebração, explicaria na primeira exposição improvisada que organizou em seu apartamento, agora transformado em um espaço vivo, colorido e deliberadamente bagunçado. Foi nessa exposição que conheceu Raquel, uma professora de arte que havia perdido o marido recentemente. Duas mulheres quebradas reconhecendo a beleza nas fraturas uma da outra. A amizade que floresceu não tinha a performance das relações sociais que Sofia mantinha antes. Era crua, honesta, às vezes dolorosa, sempre real. A ideia para os workshops Imperfeições Reveladas surgiu naturalmente. Começou com um grupo de 5 pessoas na sala de Sofia, todas trazendo algum tipo de máscara que desejavam abandonar. Usando fotografia, escrita e diálogo autêntico, Sofia criou um espaço onde pessoas podiam confrontar suas sombras e abraçar suas imperfeições. Não estou curando ninguém, diria Sofia. Estou apenas criando um jardim onde pessoas quebradas podem florescer exatamente como são. 3 anos após seu colapso público, Sofia caminhava por um caminho muito diferente. Seu workshop agora ocupava um antigo armazém transformado em estúdio-galeria que chamou de Jardim de Cacos, um espaço onde pessoas vinham para praticar a arte de viver autenticamente. As paredes do jardim eram cobertas com fotografias de pessoas revelando suas verdades, suas imperfeições, suas vulnerabilidades. Na entrada, um mosaico feito de cacos de espelhos quebrados formava a frase: "Nas rachaduras, a luz entra". Uma empresa de mídia quis fazer um documentário sobre a executiva que abandonou tudo por uma vida mais autêntica, uma narrativa perfeitamente embalada que Sofia recusou. Minha história não é sobre abandonar uma vida ruim por uma boa. É sobre abandonar uma vida falsa por uma verdadeira. E a vida verdadeira contém tanto dor quanto alegria, explicou. Nos dias em que a ansiedade voltava com força total, Sofia não a escondia de seus alunos. Transformava-a em uma aula viva sobre vulnerabilidade. Quando tinha crises de insegurança sobre o valor de seu trabalho, compartilhava-as abertamente em seu blog agora popular, Imperfeições Noturnas, nome inspirado no momento em que, sozinha na escuridão, havia começado a escrever sobre seus demônios internos. O telefonema veio em uma manhã de outono. Uma grande corporação queria que ela desenvolvesse um programa sobre autenticidade no ambiente de trabalho para seus executivos. A ironia não escapou a Sofia, que aceitou com uma condição: que pudesse trabalhar com pessoas de todos os níveis hierárquicos, não apenas os líderes. Em sua primeira sessão no edifício corporativo espelhado, tão parecido com aquele que havia abandonado, sentiu o familiar aperto da ansiedade. A mesma sala de reuniões estéril, os mesmos olhares céticos. Por um momento, questionou-se se pertencia àquele mundo novamente. Então notou algo: sob a mesa de reuniões impecável, uma executiva havia tirado seus sapatos de salto. Um jovem analista tinha tatuagens escondidas sob as mangas da camisa. Uma diretora digitava furiosamente notas no celular, provavelmente tentando manter várias bolas no ar simultaneamente, o mesmo pânico controlado que Sofia conhecia tão bem. Todos estavam usando algum tipo de máscara. E foi exatamente por isso que ela estava ali. Sofia respirou fundo e começou: "Meu nome é Sofia Mendes. 3 anos atrás, eu estava sentada onde vocês estão, fingindo ter todas as respostas. Hoje estou aqui, confortável apenas com as perguntas. E é sobre esse espaço entre quem fingimos ser e quem realmente somos que vamos conversar." Sofia Mendes não consertou sua vida. Não trocou uma existência quebrada por uma perfeita. Em vez disso, aprendeu a arte do kintsugi humano, preencher as rachaduras com ouro, honrando as cicatrizes em vez de escondê-las. Houve recaídas. Dias em que o perfeccionismo voltava sorrateiramente, em que a ansiedade a paralisava. Relacionamentos que falharam porque ela ainda estava aprendendo a equilibrar vulnerabilidade com limites saudáveis.
momentos de dúvida profunda sobre o caminho escolhido. Mas nos jardins de sua nova existência, essas tempestades não eram mais vistas como falhas, mas como estações necessárias. Parte do ciclo natural de uma vida autêntica. Em seu 40º aniversário, sentada no terraço do Jardim de Cacos rodeada por pessoas que a conheciam verdadeiramente, incluindo Raquel, agora sua parceira tanto na vida quanto no trabalho, Sofia escreveu em seu diário: "Não sou uma história de superação. Sou uma história em progresso. Não venci meus demônios, aprendi a dançar com eles. Não encontrei todas as respostas, apaixonei-me pelas perguntas. E isso, com todas as suas complicações, é suficiente. Eu, com todas as minhas imperfeições, sou suficiente." Naquela noite, em uma cerimônia íntima, Sofia inaugurou uma nova exposição, Autorretratos Noturnos, fotografias de si mesma em diferentes estados emocionais, sem filtros, sem edição, sem desculpas. A última foto mostrava Sofia de olhos fechados, um sorriso sereno, a cicatriz em seu pescoço claramente visível. A legenda dizia simplesmente: "Imperfeita, inacabada, viva." Quando as luzes se apagam e nos encontramos sozinhos com nossos pensamentos, é nesse silêncio que as vozes da autocrítica costumam gritar mais alto. Bem-vindos a uma jornada corajosa através daquilo que Brené Brown nos ensina sobre vulnerabilidade e autoaceitação. É nas sombras da noite que muitas vezes enfrentamos nossos medos mais profundos, nossas imperfeições que tentamos esconder durante o dia. Como Brown nos mostra, é precisamente nesses momentos de fragilidade que podemos encontrar nossa verdadeira força. Neste vídeo, mergulharemos no espaço desconfortável entre quem achamos que deveríamos ser e quem realmente somos. Exploraremos como o ato de abraçar nossas imperfeições, especialmente aquelas que tentamos esconder, pode ser o primeiro passo para uma autenticidade libertadora. A coragem não está em ser perfeito, mas em ousar ser visto em nossa imperfeição completa. Então, respire fundo. Prepare-se para enfrentar esse lado obscuro da autoaceitação, não para eliminá-lo, mas para aprender a dançar com ele sob a luz das estrelas da compaixão. Porque talvez, como nos ensina a pesquisa sobre vulnerabilidade, nossas imperfeições noturnas não sejam defeitos a serem corrigidos, mas portais para conexões mais profundas conosco e com os outros. Vamos começar essa jornada de coragem juntos. Quando o último lampejo de luz se extingue no horizonte, é então que os demônios despertam. Não aqueles das lendas antigas, mas os que habitam os recantos mais profundos da mente humana. Os que sussurram as verdades que ninguém ousa pronunciar à luz do dia. Eles dizem que a perfeição é uma virtude. Uma mentira conveniente contada pelos mesmos que lucraram com a insegurança coletiva. A verdade é mais sombria. O perfeccionismo é um veneno que corrói a alma lentamente. Para cada ser humano que caminha neste planeta, existe um abismo entre quem ele mostra ser e quem realmente é. Quanto mais profundo esse abismo, mais poderosos os fantasmas que o habitam. A pesquisadora Brené Brown passou anos estudando esse fenômeno. O que descobriu foi revolucionário. Aqueles que abraçam suas imperfeições não apenas sobrevivem, eles florescem nas sombras. O primeiro passo para a libertação não é lutar contra os demônios internos, mas convidá-los para uma dança. Conhecê-los pelo nome. Entender que eles também são parte da complexa tapeçaria que forma um ser humano autêntico. A vulnerabilidade não é fraqueza. É o último ato de rebeldia em um mundo obcecado por fortalezas ilusórias. Quando alguém remove as camadas de proteção que construiu ao longo de anos, não encontra fragilidade, encontra poder. O mesmo poder primordial que permite que a borboleta rompa o casulo, que a fênix renasça das cinzas. Há um ritual silencioso que ocorre quando uma pessoa decide abraçar suas imperfeições. As cicatrizes que antes escondiam tornam-se mapas. Os fracassos transformam-se em lições. As inseguranças,
em pontes para conexões mais profundas. É nas trevas da autoaceitação que se encontra a mais brilhante das luzes, aquela que não ofusca, mas ilumina os cantos esquecidos da alma. A que revela beleza em lugares onde antes só havia vergonha. Existem aqueles que já fizeram esta jornada antes. Os que mergulharam nas profundezas de si mesmos e emergiram não como vítimas, mas como guerreiros. Pessoas que transformaram suas feridas em sabedoria. Quando Van Gogh pintava céus noturnos turbilhonantes, não escondia sua tormenta interior, transformava-a em arte. Quando Frida Kahlo retratava seu corpo quebrado, não buscava simpatia, reivindicava seu poder. A verdadeira coragem não está em ser invulnerável. Está em mostrar ao mundo exatamente quem você é, com todas as rachaduras, arestas e abismos. E então, descobrir que essas imperfeições não são defeitos, são assinaturas únicas de uma existência autêntica. A beleza na assimetria. A força no reconhecimento das próprias limitações. A liberdade em abandonar a perseguição fantasmagórica da perfeição. Imagine um mundo onde cada pessoa abandonasse a máscara. Onde as conversas fossem reais, onde as relações fossem baseadas não em projeções idealizadas, mas em verdades cruas e honestas. Visualizações de conexões autênticas e momentos de verdadeira intimidade humana. Este não é um conto de fadas. É uma revolução silenciosa que já começou nos corações daqueles que ousaram encarar suas sombras. Uma revolução que se espalha não através de manifestos grandiosos, mas através de pequenos atos de autenticidade diária. O ser humano foi feito para viver em sua totalidade, não apenas nas partes socialmente aceitáveis ou esteticamente agradáveis. Quando alguém se permite existir completamente, com toda a luz e toda a escuridão que carrega, liberta não apenas a si mesmo, mas inspira outros a fazerem o mesmo. Imagens de transformação coletiva, metáforas visuais de iluminação nascendo da escuridão. Há poder na imperfeição assumida. Há alquimia na transmutação da vergonha em aceitação. Há revolução no simples ato de dizer: estas são minhas sombras, e não as negarei mais. Quando a noite cai e os pensamentos mais sombrios emergem, lembre-se, não é necessário exorcizá-los. Não é preciso silenciá-los ou escondê-los. Talvez seja a hora de ouvi-los. De aceitá-los como mensageiros de verdades profundas que o consciente teme confrontar. Música cresce sutilmente. As imperfeições noturnas não são seus inimigos. São partes de você que foram negadas por tempo demais. São aspectos que, uma vez integrados, completam um mosaico complexo que é a experiência humana autêntica. Então, da próxima vez que estiver sozinho no escuro, não tema os pensamentos que surgem. Não lute contra as imperfeições que se revelam. Converse com elas. Dance com elas. Transforme-as. Porque é nas sombras mais profundas que frequentemente encontramos as verdades mais luminosas. As histórias que mais nos tocam não são aquelas de heróis imaculados, mas dos que caíram e se levantaram cobertos de cicatrizes, portando verdades conquistadas no campo de batalha da existência. A jornada através das imperfeições noturnas não termina com a aceitação, esse é apenas o primeiro portal. O que vem depois é uma metamorfose que poucos ousam imaginar. Quando abraçamos nossas sombras, elas começam a revelar seus dons ocultos. Aquela ansiedade que sempre o atormentou, talvez seja a manifestação de uma sensibilidade extraordinária. O medo de fracasso que o paralisa, pode ser o guardião de seus sonhos mais preciosos. A raiva que você esconde, energia pura aguardando direcionamento. O poeta Rumi nos lembrou: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Quando deixamos de lutar contra nossas imperfeições e começamos a dialogar com elas, descobrimos que não eram nossos algozes, mas professores disfarçados. Olhe para o céu noturno. Cada estrela, um ponto de luz perfeito? Não.
explosões caóticas de gás e fogo, colidindo, morrendo, renascendo. E, no entanto, é essa imperfeição cósmica que cria a mais sublime das belezas. Somos todos universos fragmentados caminhando sobre a Terra. Constelações de experiências contraditórias, memórias dissonantes, sonhos incompatíveis. A perfeição jamais foi o objetivo da existência. A integração sempre foi o verdadeiro chamado. Quando você observa um mosaico bizantino, não é a perfeição das peças individuais que o torna magnífico, mas como cada fragmento imperfeito, em seu lugar único, contribui para uma imagem de transcendente beleza. Há uma comunidade silenciosa crescendo nas margens da sociedade performática. Pessoas que abandonaram a exaustiva perseguição da perfeição ilusória e descobriram algo mais valioso: a autenticidade compartilhada. O poder da vulnerabilidade mútua. A liberdade de existir sem desculpas. A sociedade confundiu rigidez com força. Ensinou-nos que ser forte é ser impenetrável, inquebrantável, imutável. Mas observe a natureza. O que sobrevive não é o mais rígido, mas o mais adaptável. Não o mais blindado, mas o mais resiliente. Há um paradoxo profundo na vulnerabilidade abraçada. Quanto mais você se permite ser genuinamente visto, com todas as suas falhas e dores, mais força autêntica você descobre. É como o bambu que se curva na tempestade enquanto o carvalho rígido se quebra. Os verdadeiros mestres da vida não são aqueles que evitaram cair, mas os que aprenderam a arte de levantar-se. Não os que esconderam suas cicatrizes, mas os que as transformaram em histórias de resiliência. O escritor Ernest Hemingway disse: "O mundo nos quebra a todos, e depois, muitos são fortes nos lugares quebrados." Esta é a alquimia da imperfeição consciente, não a eliminação das rachaduras, mas o preenchimento delas com ouro, como na arte japonesa do kintsugi. Estamos no limiar de uma nova era. Não uma definida por avanços tecnológicos ou conquistas externas, mas por uma revolução interior. Uma era onde o valor supremo não será a perfeição fabricada, mas a integridade vivida. Imagine empresas onde líderes admitem não ter todas as respostas. Relações onde "não estou bem" é uma resposta tão válida quanto "estou ótimo." Escolas onde o processo de aprendizagem é celebrado acima do resultado perfeito. Esta revolução não será televisionada nem viralizada. Acontecerá nos pequenos momentos, quando você mostrar uma lágrima em vez de um sorriso forçado. Quando disser preciso de ajuda em vez de está tudo sob controle. Quando celebrar um esforço genuíno acima de um resultado perfeito. Em um mundo obcecado por aparências, o ato mais subversivo é ser real. Em uma cultura viciada em filtros, nada é mais revolucionário que mostrar-se sem edições. Em uma sociedade que comercializa a perfeição, nada é mais libertador que proclamar: "Sou gloriosamente imperfeito, e isso é suficiente." E assim, enquanto a noite das ilusões se dissipa, um novo dia nasce. Não um amanhecer perfeito de cartão postal, mas um genuíno, com nuvens ocasionais, com luz irregular, com beleza imprevisível. Levar suas imperfeições noturnas para a luz do dia não é o fim da jornada, é o verdadeiro começo. É quando a vida deixa de ser uma performance exaustiva e se torna uma expressão autêntica. É quando relacionamentos deixam de ser transações e se tornam encontros verdadeiros entre almas imperfeitas. O convite permanece aberto. Abandone a perseguição da perfeição. Abrace a beleza irregular da existência autêntica. Permita-se ser visto, realmente visto, com todas as suas sombras e luzes. Porque no final, não seremos julgados pela perfeição que fingimos ter, mas pela coragem com que abraçamos quem realmente somos. Não seremos lembrados pelos padrões que alcançamos, mas pela autenticidade que vivemos. E talvez, apenas talvez, ao aceitarmos nossas imperfeições noturnas, descobriremos que elas sempre foram, na verdade, nossa mais profunda e verdadeira luz.
Nas palavras do poeta Leonard Cohen, há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra.